Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo já sendo velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna, pois Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste e que suas obras são feitas em Deus. Hoje eu quero falar sobre consciência, nem sei que título eu vou dar essa mensagem. Mas o ataque da mensagem hoje é justamente a infantilidade da igreja. Jesus se espantou com Nicodemos, porque Nicodemos era mestre em Israel. E aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus Cristo disse que era assunto da terra. Olha só, Jesus falou de novo nascimento e disse: eu estou te falando de assunto da terra e tu não entende, quando eu começar a falar de assuntos dos céus. Para nós, o que Jesus falou aqui já é assunto do céu, né? Já é assunto espiritual. Mas ele está dizendo, ainda é assunto primário. Tem muito mais, tem uma profundidade, mas parece que mesmo como mestre de Israel você não consegue ir. É a mesma coisa do jovem rico. É a partir da mesma perspectiva de Nicodemos, o jovem rico. É alguém que vive com garantias comportamentais de que está tudo bem com Deus. Jovem rico perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor disse, ele disse: eu faço esse beabá, esses 10 passos para a eternidade, desde a minha infância. Então o jovem rico estava cercado de fiadores. Eu dizimo, eu oferto, eu vou na sinagoga, eu oro tantas vezes, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Talvez é o mesmo escândalo para Nicodemos. Mas o que o Senhor está querendo dizer para nós? E é importante também a gente perceber o que nascer da água e do Espírito. Que vai chegar, Jesus prometeu, a época da consciência. Já chegou. Você vai ver no Antigo e no Novo Testamento daqui a pouco que já chegou. Deus não quer guiar o seu povo como se guia um berçário.
Achei o tema. A igreja não é um berçário espiritual. Põe aí. Deus não quer um berçário. Deus te chama de filho, mas Deus não quer que você seja infantil. Você pode chamar Deus de pai, mas isso não quer dizer que Deus é babá. Como eu disse domingo passado, toma uma decisão e para de viver de misericórdia. É um paradoxo, entendeu? Não tem como você parar de viver de misericórdia. Mas você está entendendo o que eu quero dizer. Você calcula o seu pecado contando que a graça já te perdoou, vai te perdoar. Isso é ou falta de caráter ou infantilidade. Porque vai que o Senhor não quer. Porque aquilo que eu sempre digo, santidade não salva ninguém, mas santidade é a comprovação que alguém é salvo. Obras não salvam ninguém, dizimar não te salva, ofertar não te salva, mas é evidência de salvação, preocupação comunitária, coletiva, com a obra de Deus. Então o que Deus nos mandou fazer não é para que a gente seja salvo, mas é para ser uma evidência de que somos. Porque se somos, fazemos. Mas nem sempre quando fazemos nos tornamos. Mas quem é, sempre fará. Tudo que a Bíblia ordenou, tudo que Jesus recomendou, tudo. Errará, mas será humilde e quebrantado para reconhecer, porque a vida não é ciência exata, nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Assim como Davi, um cara magnífico, um dos maiores homens da Bíblia, está escrito coisas aterrorizantes sobre ele e sua família, entendeu? Então o povo de Deus também erra, mas porque é habitado pelo Espírito, habitado pela palavra e teve consciência estendida, expandida, o arrependimento também é eficaz na mesma medida do erro cometido. Eu estou surpreso, Nicodemos. Você é mestre em Israel e não está entendendo o que eu quero dizer? É necessário nascer de novo, Nicodemos. Quem vive de garantias, mesmo que seja mestrado, doutorado, graduado em Deus, na letra, na teologia, talvez não vai entender o convite do Espírito. É necessário nascer de novo. Há um cara graduado diz, como eu posso voltar para o ventre materno? Aí Jesus Cristo disse, é necessário nascer da água e do Espírito. Minha interpretação, tá? Minha. Não estou dizendo que é a correta. Minha interpretação é, a água é a consciência do arrependimento da velha natureza, o batismo é uma evidência pública que eu desisti de Adão e fui submerso totalmente, né? Quando você desce as águas, seu corpo totalmente tomado publicamente, é a declaração, eu decido ser envolvido totalmente pela nova natureza revelada em Jesus. É necessário nascer da água e do Espírito, porque é o Espírito que transforma a consciência. Olha só que diferença entre os apóstolos de Jesus e os apóstolos da igreja. Deixa eu colocar nesses termos. Quer a gente concorde no apostolado moderno ou não, todos os homens, todos os reformadores, todos os heróis da fé podem ser interpretados como apóstolos da igreja. Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, Billy Graham. Mas houve os 12 apóstolos de Cristo. Olha que diferença dramática entre os frutos de um e os frutos de outro. 12 homens mudaram o mundo e fizeram com que a igreja durasse 21 séculos. E vai durar até Jesus voltar. O reverendo Augusto Nicodemos, que é presbiteriano, lançou um livro. O presbiteriano não crê, né, no ofício e nem no termo apóstolo. Isso é uma coisa para nós de comunidade, né, mas igrejas
tradicionais, convencionais, históricas, batistas, adventistas, metodistas e presbiterianos não creem no apóstolo da igreja, só nos apóstolos de Jesus. No livro dele, Apóstolos, ele diz que o Brasil tem, né, ele fez a pesquisa, 8.000 apóstolos nós temos no Brasil. É um número razoável, né? Se eles se parecessem, não vou dizer nem com Jesus, mas se eles obedecessem o que Paulo escreveu, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nem precisa, esses 8.000, eu não vou pedir demais. Não, 8.000 apóstolos no Brasil, não precisa ser parecido com Jesus, só com Paulo. Meu irmão, a gente, assim, entendeu? Era exportador de transformação e de avivamento. Está comigo? Que Paulo, com um gato pingado de voluntários, obreiros e amigos ministeriais, evangelizou a Ásia em 3 anos. Em menos de uma década, escreveu 70% do Novo Testamento. E nos apócrifos tem mais. Eu tenho uma Bíblia apócrifa, que são os livros que não entraram no cânon bíblico. Tem 3 Coríntios. Não dá para considerar, né? Homens de Deus. Assim, eu tenho certeza. Deus não é vítima. Então, ai meu Deus, tem livros que não entraram na Bíblia, a Bíblia é manipulada por homens. Ô, gente, para. É só Deus assim, ó. E o camarada morre. Tinha um cara lá em Atos, né, que foi tomar a glória de Deus para ele. Deus falou, e ele foi comido pelos vermes automaticamente. É só Deus querer, entendeu? Ananias e Safira foi dar uma oferta. Imagina, você vinha aqui no gasofilácio, pô, caiu morto. É só Deus querer. Deus não é vítima. Ai, meu Deus, os homens manipularam a Bíblia. Gente, fala com a minha mão, hein? Você acha que Deus ia deixar um negócio desse acontecer? Então, Deus quis de maneira soberana, homens consagrados fizeram concílios ao longo da história da igreja e julgaram, com a consciência em Deus, com a consciência evangélica, que os livros sagrados são os livros que nós temos na nossa Bíblia atual. Mas tem um monte de livro apócrifo, né? Eu falei, deixa eu ir. Tem uns que dá um desespero, falando, rapaz do céu, trem esquisito. Tem outros assim, tem 3 Coríntios, Sabedoria de Salomão, tem outro Provérbios, tem um montão de livro lá. Até me perdi, o que eu estava falando depois, antes dessa bobeira que eu falei? O que eu estava falando? Tá, os 8.000 apóstolos. Se eles fossem só parecidos com Paulo, o Brasil estava transformado. Por que o Brasil não está transformado? Porque os 12 apóstolos nasceram de novo da água, se arrependeram do velho homem, nasceram no novo homem, e no novo nascimento do novo homem, consciência estendida, consciência transformada, consciência expandida. Os 8.000 apóstolos da igreja no Brasil, talvez não. E não dizendo que não tenha homem de Deus, né? Me julgam alguns como apóstolos, me reconheceram como um apóstolo num evento aqui na igreja há 4 anos atrás e tal, não sei o quê. E eu evito dor de cabeça, né? Não, me chame de porta, de pastor, de bispo, do que você quiser. O importante é eu estar fazendo a vontade de Deus, ok? Por que o Brasil não está transformado? Porque o novo nascimento, talvez, desses homens, não foi novo nascimento de consciência. Um exemplo básico. Não tem como você usar a igreja para si mesmo e não usar a igreja para o propósito que ela nasceu. Estou falando de dinheiro agora. Então, por exemplo, você sabe, você conhece, você já viu, e talvez você é ferido porque viu essa figura exótica. Apóstolos exóticos com ternos coloridos, de couro, anéis,
jatos particulares, carros extraordinários. É por isso que o Brasil não está transformado. Pela consciência. Não é que tem que viver mal. Não, homem de Deus, mulher de Deus, tem que viver de maneira digna. Mas a extravagância não. Principalmente se foi com dinheiro erguido em nome de Jesus. Porque todo dinheiro erguido em nome de Jesus tem que ser usado em nome de Jesus. A única desculpa para um pastor ter um jato é que o bicho é um ninja, um giraia mundial, entendeu? Ele está aqui no Brasil e amanhã ele precisa estar em Xangai para fazer a obra do Senhor. Porque se Jesus estivesse vivo, se ele viesse no século 21, você acha que ele estava montado num jumento, gente? Me poupa. Mas eu não vou falar como irmão que dizer que o jumento era BMW da época. Já teve gente que pregou isso. Não, não era, gente. Tinha Roma, tinha aqueles cavalos sinistros de Roma. Tinha as charretes, tinha as carroças, entendeu? Então, jumento não era BMW. E vou falar como um amigo meu. Esses pastores aí viajando de avião, então dê para nós um jumento anfíbio que voe acima dos oceanos e a gente não vai reclamar. Eu ia achar top. Mas onde está o problema? Na consciência. Pessoas morrendo, a ordem bíblica do pobre, do órfão, do estrangeiro, da viúva, aquilo que a gente tem trabalhado com os homens, as mulheres, as famílias, um alto índice de violência doméstica, de agressão contra as mulheres. É assim, assuntos que Jesus estaria confrontando, nós, apóstolos de Cristo, ou a igreja apostólica do Senhor, está jogando embaixo do tapete, entendeu? Eu só acho que se Jesus viesse hoje, não era 3 dias para ele morrer com a igreja que nós somos. Morreria em um dia mesmo. Porque ele ia confrontar o status quo. Como as coisas estão sendo feitas. Cadê meu dinheiro? Vocês estão levantando dinheiro em meu nome. Para onde? Para onde isso está indo? Eu não estou vendo o fim disso. Eu não estou vendo para onde está sendo direcionado. Então, se nós, pastores, não temos consciência, o que poderíamos cobrar do povo de Deus? É por isso que nós somos um povo tão agressivo assim. Quem é ruim de fé é bom de crença. Se de fato nós tivéssemos fé e a nossa crescente do relacionamento com Deus fosse uma questão de fé, haveria expansão de consciência e resultado correspondente, mas talvez a gente está crescendo em crença. Por isso a gente é agressivo com o contraditório, entendeu? O mundo se ergue, olha só, o problema do mundo não é a Rede Globo. O problema do mundo não são os programas dela contra a tua família. O problema da tua família é a tua própria família. Mas a gente teima, entendeu? Não, é a novela. Que novela, gente? Tem 15 anos que você não assiste novela. Esquece. Quem não tem consciência sempre terceiriza a responsabilidade. Por que a agressividade de muitos de nós ao defender nossa confissão de fé evangélica? Falta de consciência. Você tem medo de um diálogo com quem não é. É aquilo que eu sempre falo. Nós, naturalmente, hostilizamos aquilo que não conseguimos controlar. Nós não conseguimos estabelecer uma conversa, porque talvez ficará denunciado que não é fé que temos, é crença. Porque a Bíblia diz, quando você for questionado, dê o motivo da sua fé e da sua esperança. Ou seja, para isso eu tenho que estabelecer um diálogo com quem não é, com quem não concorda, com quem tem um contraditório àquilo que creio.
E eu vou fazer isso sorrindo, como está o meu irmão aqui de perna cruzada no café, então. Mas quando a igreja reage ao mundo com agressividade, ela está evidenciando que ela tem um monte de fiador. E esses fiadores são as nossas crenças. Não toque, não prove, não isso. Aí a gente cria o estereótipo do crente, o crente não faz isso, não faz aquilo outro. Ó, a gente ficou 3 dias agora em Goiânia, fomos no hotel, aí tal, não sei o que, lá. Aí eu não me apresento, não sei por que cargas d'água, 10 homens juntos, aí tipo, é igreja, é crente, ele é o pastor. Aí assim, ó, quando disse ele é o pastor, aí os 10 parados, a atendente na minha frente, eu na porta rindo e ela rindo, dizendo, que nada, é ele. Então o mundo já sabe o que é ser um evangélico. E o que é ser um evangélico? Um engomadinho, mauricinho, papá, empacotadinho, que não necessariamente esteja vivendo a verdade. Então a mulher não é crente e já sabe o que é ser um crente. Não assiste novela, não vai para festa, não bebe, não fuma, não transa e tem cara de crente. Eu tenho cara de crente? Mas a Bíblia não mandou eu ter cara de crente, a Bíblia mandou eu ter vida de crente. Fruto de crente, caráter de crente. Porque a minha consciência foi transformada, gente. Agora é uma questão de consciência e não de aparência. Nicodemos ficou escandalizado porque ele queria a aparência da fé, ele queria mais um amuleto, ele queria mais uma evidência sagrada. Aí Jesus quebra ele e diz, não há mais onde tocar, filho. Não há mais onde escorar, agora é dentro, não é mais fora, não tem um protocolo. Eu não vou te dar 10 passos para a salvação, eu não vou te dar uma cartilha, eu não vou te dar um livro, eu não vou te dar uma apostila. Nós não ficamos satisfeitos mais só com o livro, tem que ter o livro e mais alguma coisa. Não, é só o livro, o Espírito e a nossa consciência transformada. Mas a gente precisa, é por isso que nós pastores entramos no vácuo. Aí a gente quer te dar água, a gente quer te dar o cajado, a gente quer te dar a arca da aliança em miniatura, a gente quer fazer os 21 dias os 40 dias Não, gente, é o Espírito, a palavra e a consciência. Você quer ver uma pegadinha? Nós vamos, a igreja vai para Israel, vou pela primeira vez em outubro, vou trazer umas pedrinhas e vou tentar enganar alguns de vocês para ver, vocês caem. Alguém chegou para mim e disse, eu tenho um presente para você. Aí me deu uma caixinha de vidro. Umas pedras de Israel. Eu falei, pedra tem em todo lugar, moço. Achei que você ia me dar um queijo de Israel, um vinho de Israel. Eu quero pedra de Israel, para quê, uai? Mas a gente precisa, irmão, quando a nossa consciência não está transformada, a gente precisa tocar nos bezerros de ouro criados por nossa imaginação. João Calvino, o grande reformador, diz, o coração humano é uma constante fábrica de ídolos. E o que é um ídolo? Uma fiança. O ídolo é, ai meu Deus, graças a Deus aqui, ó. Mas pastor, as toalhas dos apóstolos curavam. Sim, querido, mas não era assim, ó, entendeu? Compra lá 100 toalhas, aí pegava o óleo de não sei onde e tal, e enganava o povo vendendo a toalha. Não, é tanta gente, tanto problema, tanto que os homens tomados extraordinariamente pelo Espírito, as pessoas com fé, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou, a projeção da sombra de Pedro. Então não era o poder da sombra de Pedro, era o reconhecimento popular que aqueles homens estavam encarnados, suavam a cruz, suavam Jesus.
Mas não é Paulo dizendo, tome aqui minha toalha sagrada. Não, é assim, ó, o desespero coletivo era tão grande pela resposta, pela cura. E é isso que ativava. Porque você quer um exemplo? Pegue principalmente nós, em periferia, e veja se a gente vai conseguir ensinar as Sagradas Escrituras para um povo que já foi condicionado, adestrado por pastores viciados a vender uma fiança. Não, lê a Bíblia aqui, irmão, 4 capítulos por dia. Não, tem o pastor do canal 4, 9 da manhã que abençoa a água. Não, mas está aqui. Não, mas ele disse que se eu beber a água, meu marido vai transformar. Não, mas está aqui nesse versículo que Deus falou, a promessa para o seu casamento. Não precisa não, que eu estou na campanha dos 15 dias para quebrar o Golias do meu casamento. Não, mas está aqui na palavra o que foi dito. Não, pastor, você não está entendendo. Quando um povo não é discipulado, ele foi adestrado. Quando ele é adestrado, é impossível devolver ele a simplicidade do Evangelho. Só abra o livro e deixe o livro transformar você. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Graças a Deus, porque depois do 3 vem o 4, e no 4 tem a experiência de Jesus com a mulher samaritana, outra que queria fianças. Vocês dizem que a gente deve adorar em Israel. Os nossos pais dizem que a gente adora aqui. Vocês dizem que é naquele monte, os nossos pais dizem que é no monte tal. Filha, vai chegar a hora, e já chegou, que todos os fiadores da fé do povo de Deus cairão por terra. Nem ajoelhado, nem deitado, nem em pé, nem na igreja, nem no monte, nem no carro, nem na bicicleta, nem na praia, nem no campo. Deus procura os verdadeiros adoradores, e a partir de mim, os verdadeiros adoradores adorarão e posso continuar? Tem gente escandalizada aqui, dá para ver pela cara assim, ó. Nunca mais volto. Volta. Você fica chateado comigo 1, 2, 3 dias no quarto, o Espírito Santo convence você. Não menti para você, só abrir a Bíblia. A mulher, Nicodemos, foi embora e não salvou uma alma, porque ele não se convenceu, ele precisava da fiança. Vem a mulher samaritana, Jesus despediu ela sem falar nada. Jesus não deu uma Bíblia, Jesus não deu um livro, Jesus não deu uma apostila, Jesus não disse nada para aquela mulher. Nem mandou ela resolver a vida dela. Olha, o homem que você tem hoje não é seu marido. Nem dizer que ela estava em pecado ele disse. Nem dizer, ó, volta lá e acaba com isso. Larga esse homem. Ele não falou nada. Aquela mulher voltou para a cidade dela e converteu uma cidade toda. Porque o que aconteceu com aquela mulher? Transformação de consciência. Mas o que a gente quer? Se a gente encontrou Jesus, Jesus me dá um pedaço da tua roupa, Jesus me dá uma pedra sagrada, Jesus me dá 10 passos, Jesus me dá um ídolo, me dá um amuleto, me dá uma garantia. E Jesus está dizendo, não, vai em paz, a tua consciência foi transformada, vai embora. Como pode uma mulher evangelizar uma cidade inteira sem uma Bíblia na mão, sem 4 leis espirituais? Ó, mulher, sei não, hein? Tu já teve 5 maridos, está com o marido da outra. Tu nem sobre isso Jesus se expressou. E por que tem uma confusão de fé e de crença? Porque quem não tem fé e tem crença,
ao se relacionar com o outro, passa a hostilizar o que não consegue controlar e quer identificar a crença do outro na sua. Então você não tem certeza de que é e quer ter certeza do que o outro é. Você quer uma compatibilidade de crença. É a única maneira que um crente sem consciência se sente seguro e protegido. Eu estou cercado de pessoas que possuem a mesma garantia que eu. E Jesus, Deus, Filho de Deus, veio ao mundo sendo santo, sem nenhuma garantia. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Entrou no problema e não fugiu dele. Por que nós somos hostis com quem não crê? Nas nossas crenças. Porque a não crença do outro revela a nossa insegurança. E se nós somos inseguros em nossa consciência em Deus, é porque não temos identidade firmada. Então, a expressão clara de que vai tudo bem e que você é um adorador e você é do reino, nascido de novo para Ele, é a tranquilidade em viver a vida, cercada de problemas, de pessoas que não creem. E tem até uma empatia, uma identificação com quem não crê. Quem tem fé, ao invés de hostilizar quem não tem, se compadece de quem não tem. Se identifica com quem não tem. Quem tem fé influencia, quem tem crença tem medo. Medo da cidade, medo do outro, medo do diferente. Olha só, deixa eu falar algo aqui para você. Quem tem Deus como pai não tem autoridade para escolher irmão. Mas quem não tem fé, tem crença. E quem tem crença tem medo. Oh, irmão? Mas parece que é gay. Irmão, é muito barbudo. Irmão, né, de terno e gravata, irmão. Quem tem Deus como pai não tem autoridade para escolher irmão. É barbudo, é sem braço, é todo mundo, irmão. É assim, é a arca. A arca é uma metáfora do que deveria ser a igreja. Não se preocupa com a logística, não é problema seu. Eu só mandei você colocar dentro da arca que eu mandei você colocar. Não está escrito e ninguém prega sobre isso. Como foi a logística da arca? Alimentar e tirar os excrementos de dentro. Os excrementos fecais. Isso é a igreja, irmão. Deus não mandou. Olha o que os discípulos disseram. Não, a gente pode pegar os caras. Aí o Senhor disse, vocês não vão pegar ninguém, porque o joio se parece com o trigo. É papel meu e eu dei ordem aos meus anjos no dia certo. Então, vá viver a sua vida. Não se preocupe. Quem se preocupa com a vida do outro é alguém que tem crença. Quem tem fé está tranquilo consigo e tranquilo com todo mundo. Quem tem crença é vigilante, da salvação do outro, entendeu? É tanta falta de convicção que é salvo, tão inconformado de não ter consciência que é salvo, que ele precisa vigiar o outro para saber se o outro é. Para ter um tipo de alegria, aquele não é porque ela usa batom, aquele não é porque é assim, aquele não é porque usa assim. Mas quem tem consciência está perto de Deus, e quem está perto de Deus não tem esse tipo de preocupação, porque você quer colocar gente dentro da arca e não vigiar quem pode e quem não pode entrar. Não foi o que Jesus disse para os fariseus? Vocês não entram e estão na porta impedindo as pessoas de entrar. Não mexa com isso. Vai ficar todo mundo junto no mesmo espaço, não é papel de vocês. Pode até discernir quem é joio e quem é trigo, mas não pode selecionar quem é joio e quem é trigo. Eu sou o pai, e você não tem autoridade de escolher irmão. Tenho 3 filhos, eles não possuem autoridade de dizer se o outro é irmão ou não. Entendeu? Goste de você ou não. Mesmo que você não goste de ser irmão do outro,
Eu acho que assim, ó, é melhor decidir para treinar, porque vai ter que conviver eternamente. Não gostou aqui, vai ter que gostar. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Nossa, o fulano. Então já vai treinando o amor, entendeu? O bom é que quando a gente chegar lá, a gente já vai estar transformado mesmo, né? Semelhantes ao Senhor. Mas não temos esse tipo de autoridade. E por que essa confusão toda? Falta de consciência. Não temos consciência evangélica. Temos crença. E a partir das crenças, as nossas garantias. Não bebo, não fumo, portanto, entendeu? Pareço, portanto. Se fosse assim, não teríamos tantos escândalos na igreja. Olha, um grande irmão, recebi o vídeo esses dias, um grande pregador entre as igrejas pentecostais do Brasil, famoso, muito famoso, postou o vídeo essa semana, que chegou no fundo do poço, a dependência química, e usando droga enquanto era um grande ministro. Então, precisamos estender a mão ao irmão, é lógico, mas porque a gente força a crença e não a fé, a gente também força as pessoas que têm problemas a não se expressarem que têm problema. Então, um pastor é levado ao nível de sua hipocrisia e de sua incapacidade e causa um dano maior, entendeu? Porque a gente é radical. Como a gente não tem fé, porque fé abraça o pacote todo. Deu certo, ok, deu errado. Não, a igreja é para isso mesmo. A igreja existe para o erro e não para o acerto. Jesus Cristo disse, eu não vim para ação, eu vim para doente. Então a igreja não veio ao mundo para selecionar os melhores do mundo. A igreja veio ao mundo para curar o mundo. A gente quer impedir o pecado de ser pecado, o diabo de ser diabo, o outro de ser outro, o gay de ser gay, a lésbica de ser lésbica. A gente quer exterminar o problema. Deixa eu falar um negócio a você. A gente só existe porque existe o problema, gente. Olha, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Não! Olha, não é o mundo que determina quem somos igreja. A igreja existe para determinar como o mundo deveria ser. Então a gente quer a exterminação do problema, sendo que a gente existe por causa do problema. Deixa eu falar algo para você, para a gente começar a encerrar. O problema do mundo não é excesso de trevas, é ausência de luz. O Senhor não disse, apague as trevas. O Senhor disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele diz, eu acendi vocês e não posso esconder vocês debaixo da cama. Eu acendi vocês e quero colocar vocês no centro da casa, para que a luz ilumine todo. Então o problema do mundo não é a quantidade de trevas, o problema do mundo é a ausência da luz que deveria estar brilhando. E quando o assunto somos nós, pastores, aí que o negócio fica problemático. Porque se o discípulo é uma luz, um líder, um ministro é uma pequena usina. Jesus é Furnas inteiro, entendeu? E aquele que disse, eu quero servir, a Bíblia diz, é juízo dobrado. Vai querer mesmo? Quero. E ele não é mais uma lâmpada qualquer. Então a gente quer brigar com o mundo para o mundo parar de existir a partir do seu fundamento, que é a queda, as trevas, o pecado, o problema. Olha, você viu o que a pessoa fez contra a igreja? Vi, mas a nossa missão não é brigar contra aquilo que as trevas estão produzindo, é brilhar, só. Assim, ó, é chato, tá? Aqui eu não estou favorecendo, mas, por exemplo, a problemática toda lá dos Portas do Fundo e o filme lá de Jesus.
Esses caras não fazem isso com o Islã. Então, não diminua o peso da irresponsabilidade. Porque se fosse com outra religião, esses caras estavam... Você lembra lá o cartunista de uma revista em Paris, foi fazer uma charge de Alá, 3 dias depois, atentado lá, explodiram tudo. Então o pessoal zomba de nós porque sabe que no fim a gente é um povo crucificado porque servimos a um Deus crucificado. Ninguém aqui vai explodir nada, ninguém aqui vai brigar com ninguém. Aí parece que o povo aproveita disso para zombar da nossa fé. Então não quero diminuir a zombaria que os caras fizeram, ok? A minha opinião é a mesma que a sua. Mas qual é a ordem bíblica que Jesus deu que a gente deveria produzir para confrontar esse tipo de coisa? Jesus mandou a gente se preocupar com o escândalo que a gente está produzindo. Porque o mundo é mundo do jeito que é, o pecado é pecado do jeito que é, as trevas são trevas do jeito que é, e nós, com a obrigação bíblica de sermos luz. Essa deveria ser a nossa ocupação. Não é o que a treva está fazendo, é o que a luz deixou de fazer. Olha, os gays estão invadindo o mundo. Tá, gente, eu acabei de ver um vídeo de um transexual dizendo: o povo está dizendo que a gente quer destruir a família. A gente quer destruir a família. Ok, gente, mas deixa eu falar algo com você, tá bom? Quem está destruindo nossa família somos nós mesmos. O marido que consome pornô, a esposa que não respeita o marido, o pai que não cria o filho no caminho do Senhor, o filho que não se submete ao pai. Porque se a luz brilhasse, o recuo das trevas era inevitável. Mas as trevas só estão ganhando volume porque a luz não está brilhando. E a gente está dizendo: ei, olha as trevas, olha as trevas. Não, a gente tem que olhar para o nível da nossa luz. Não é para o nível das trevas dele, assim, ó. Tá, eles têm uma agenda ideológica, ok, precisamos até dos irmãos posicionados politicamente, de maneira legislativa, combatendo todo o avanço ideológico, concordamos, mas o problema não é só esse. O problema é o que nós estamos vivendo quando voltamos para casa. Porque talvez o mesmo irmão que é político e está lá produzindo a lei para combater a ideologia de gênero, quando volta para casa não é homem, nem marido e nem pai. Aí Jesus olha e... o que está acontecendo aqui, gente? Vocês querem qualificar as trevas ao invés de estarem qualificando a luz? Consciência. Novo nascimento é consciência. E não comportamento. Não é estética, é essência. Não é fora, é dentro. Se nós crescermos, por isso que eu falei, eu decido ser um líder pedagógico. Não quero gerar experiência, quero gerar consciência. Quero pastorear e gerar um povo que sabe quem é, e a partir de quem é, sabe o que fazer. Não quero um povo que fica qualificando o erro do mundo, mas que está qualificando seus acertos. Eu não quero combater a agenda de quem não é, eu quero praticar a agenda de quem é. Eu quero ouvir o que Deus quer que eu faça, e não combater aquilo que o diabo está mandando o mundo fazer. Porque simplesmente é assim. Agora, para eu encerrar, se a luz brilhar, onde que liga as luzes da igreja aqui, hein? Alguém vai lá, mete um dedão aí e apaga tudo. Para a gente encerrar, de pedagogia, isso aqui é pedagogia, tá? Trevas, ok?
Isso aqui, ó. O mundo se tornou isso porque Adão pecou. Você está aqui? A gente está lutando contra a sombra. Treva é sombra. Liga a luz. A luz pediu licença? Está vendo algumas trevas? É isso que a gente tem que viver. Entendeu? A gente está querendo combater as sombras e o Senhor só disse: brilhe entre os homens. Então não é excesso de trevas, é ausência de luz. Porque se o empresário cristão for diferente, o político cristão for diferente, o pastor for diferente, a mãe cristã, o pai cristão, a criança cristã, o adolescente cristão, se todos nós com a consciência estendida formos diferentes, é simples assim, entende? Por exemplo, tem o pastor Vini, que é um pastor da nossa igreja que estava em Assis, São Paulo. Numa conversa, falei, caba de Deus é outra coisa, né? Eu falei, se eu enviasse vocês para outro estado, e ele com casa, negócio, filhos lá, ele falou, eu topo demais. Falei, vou te mandar para Goiânia. O cara ligou e disse, já estou em Goiânia. Oxe, mas calma. Não, já acabei com tudo, matriculei as crianças, já estou em Goiânia. Encontrei ele hoje, está lá em Goiânia. E olha só no trabalho dele ele já conseguiu conectar meu irmão, assim, tatuado como eu sou, não sei se você já conheceu ele, sim, ó, sentando com pessoas e diz, nossa, você é diferente, sou pastor. Aí gente assim, ó, preciso voltar para Deus. Não, como assim, pastor, diferente? Sim, ó, não é excesso de trevas. Pegou lá uma feminista extremamente radical. Aí ele começou a falar e falou, oxe, diferente sua abordagem. Aí falou bem assim, olha, você precisaria ser feminista se o homem fosse transformado? Aí ela, não, é isso que o meu pastor faz e a nossa igreja faz, transforma os homens e diminui o seu anseio de querer lutar por direitos. Simples assim, ó. Numa sentada de 3 dias se encontrou 10 pessoas na rota dele, todo mundo não crente, já querendo batizar, dizendo, quando abre a igreja de vocês? Foi atender uma advogada e disse, você é pastor, né? Odeio pastor e odeio crente. Depois de 2 horas quando que vai abrir a igreja aqui em Goiânia? Então não é excesso de treva, gente. É ausência de luz. A luz não está brilhando. A gente hoje, mais do que nunca, porque nos individualizamos, pouco estamos nos importando com a salvação do outro. Vemos uma oportunidade de falar, influenciar. Não, a gente foi adestrado a brigar. E a nossa briga hoje social é por causa de crenças, garantias, fiações, entendeu? Não, porque isso? Não, o Senhor não mandou você ganhar um debate, o Senhor mandou você converter uma vida. Não é para você estar certo, é para você batizar alguém. Mas só influencia quem tem fé, porque quem tem fé tem identidade. Quem tem crença se ofende rápido, e porque se ofende rápido, briga muito. Chateado os caras estão, ó. Deus é bom. Guarda essas 2 didáticas. Fica lá brincando no interruptor da tua casa. Luz, treva, luz, treva, luz, treva, luz, treva. É pedagogia, irmão. Pá, 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 pá. E a outra é a fidelidade vigiada. Lembre-se de mim. Toda vez que ligar e desligar a sua luz, lembre do ensino do seu pastor nessa noite. Outra vez, de maneira pedagógica e didática, vai lembrar do ensino de hoje quando você acessar o celular e as redes sociais, digitar a sua senha, o dedão do seu pé para desbloquear o seu celular. Aí você vai lembrar, meu pastor me ensinou que fidelidade não depende de vigilância, depende de consciência.
Porque se fidelidade depende de vigilância, você não é digno de confiança. Que fidelidade é essa? O que você é capaz de fazer se não for vigiado? O que você é capaz de fazer se estiver sozinho? O que você é capaz de fazer numa sala de hotel, a trabalho, quilômetros de distância da sua esposa, do seu marido? E todo mundo que tem consciência, se não consegue confrontar seu pecado, pelo menos tem um código de sobrevivência. Eu conheço irmãos e até pregadores que têm problema com pornografia. Então imagina a nossa pressão e solidão em um hotel. Esses homens de Deus nem televisão liga, só para não correr perigo. Pedem comida no quarto para não ter que descer e ser tentado por uma paquera, tentado por uma dose de bebida no bar do hotel. Consciência. E a consciência vai dizer, consigo enfrentar isso. Não consigo enfrentar isso, tenho que ter um código de sobrevivência. Você era vigiado por Moisés. Em Cristo, você é livre. Eu esqueci de ler. E quero encerrar lendo esse verso, para a gente poder ir para casa. Não ache que o que eu estou falando é um absurdo. É Bíblia e Evangelho. O escritor de Hebreus, que eu acho que é o apóstolo Paulo, no verso 8, versículo 6, diz: agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é mediador de aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Ele fez com efeito uma repreensão. Guarda isso, ouve isso, olha para mim. Deixa eu ler para você, não leia. Deixa eu ler para você. Leia em casa. Agora, dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com o meu povo e com Israel uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais deles no dia que os conduzi pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso não me interessei por eles, diz o Senhor. Eis a minha aliança pela qual ficarei unido ao meu povo depois daqueles dias. E esses dias são os dias de Cristo. Já chegou. Estamos nesses dias. Porei as minhas leis no seu coração e na sua mente. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha isso. Olha que forte. Presta atenção. Ninguém agora ensinará mais o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: ei, conhece o Senhor? Olha que forte agora. Porque todos vocês me conhecerão, do menor de vocês até o maior de vocês. Porque eu terei misericórdia do pecado de vocês e não vou me lembrar mais dos seus pecados. Olha o que o Senhor disse. Até a palavra como fiadora, Ele disse: eu vou pegar. Se você vier para mim, se você nascer de novo da água do Espírito, se você for um adorador meu, eu vou pegar a minha lei e enfiar ela na sua cabeça e no seu coração. E ninguém mais vai tratar você como um bebê espiritual, dizendo: conhece a Deus? Não é para você beber uma água ungida, é para você beber um livro ungido. Não é para você fazer a campanha de 21 dias para transformar o casamento. Não que não tenha votos que a gente faz do Senhor, mas que tal campanha de 21 dias para engolir isso aqui? E isso aqui transformar teu caráter transformar teu casamento.
40 dias de jejum pela prosperidade financeira. Volto a dizer, não que não tenha votos, desafios, sacrifícios, mas que tal botar todos os princípios financeiros da prosperidade do reino em prática? Ninguém mais vai tratar vocês como criança espiritual, dizendo, conhece ao Senhor, porque vocês, todos vocês, do menorzinho, 1 semana de novo nascimento, até o maior de vocês, 40 anos de novo nascimento, todos vocês me conhecerão. Uns sentarão na minha mesa de reunião, outros sentará no meu colo, porque é um bebê espiritual, mas chegará o dia que vocês andarão com as próprias pernas. Consciência. Meu filho Tiago, de 5 anos, talvez não tenha. Por isso que ele vai dar um escândalo no shopping se não comprar o presente que ele quer, ok? Baseado nesse mesmo entendimento de consciência, não seria a mesma coisa se você me visse com 40 anos de idade jogado no chão do shopping gritando eu quero, eu quero. Sim ou não? Porque o tempo passa, a vida requer de você consciência. Com Deus não é diferente. Não é para você ter 5, 10 anos de fé se comportando diante de Deus como se você, naquele exato momento, naquela idade espiritual, não devesse ter um outro tipo de postura e um outro tipo de resultado. Deixa eu aqui beber essa água ungida para ver se resolve. Com 10 anos de fé, não. Talvez para um bebê na fé resolve. E aqui eu não quero menosprezar por todo. Para o bebê na fé às vezes funciona. Que é fé pura, fé do primeiro amor. Mas com 5 anos o Senhor vai dizer, toma vergonha na tua cara, que tu sabe que não é assim. Se chover é de Deus, se não chover é do diabo. Com 20 anos de evangélico. Aí eu volto a Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é mais aqui. É aqui, eu sei. Pastor, o que eu devo fazer no meu casamento? Você sabe. E por que você está me perguntando? Porque o que você sabe não agrada seu ego. O que você quer, na verdade, que eu te diga? Que a sua esposa é uma megera, que seu marido não presta. Você quer uma fiança. Mas no fundo do seu espírito que nasceu de novo, você sabe o que você tem que fazer. Bate no outro lado, tu já bateu em um, o Senhor mandou eu bater no outro. Ele mandou eu andar outra milha contigo. Ele mandou... Você sabe. Você nasceu de novo? Você sabe. Você sabe o que fazer. Mas é desconfortável. Aí você quer que o pastor Anderson fale algo que te dê um sentimento de consolo, conforto. Comigo não, jacaré. Outro pastor vai, entendeu? Eu não. Vou dizer, foi você mesmo, cara. E você tem que ir lá e dar outra face. Curva a cabeça, vamos orar, senão eu te levo até 5 da manhã.